Em 1914, iniciou na Europa uma guerra que tomaria dimensões nunca antes imaginadas pela humanidade. Milhares de vidas foram perdidas nas trincheiras congelantes no norte da França. A Primeira Guerra Mundial foi um importante conflito que moldou o mundo no século XX. Não deixe de curtir o vídeo e seguir o canal para apoiar o estudo de História Militar. A sua ajuda faz com que o canal cresça e o conteúdo alcance mais pessoas. A Europa saiu severamente desgastada após 20 anos de guerras contra a França Revolucionária e o Império de Napoleão Bonaparte. Portanto, as nações reuniram-se em Viena para evitar um novo conflito dessas dimensões e estabeleceram uma série de condições para defender as monarquias tradicionais e combater focos revolucionários. O Congresso de Viena estabeleceu uma ordem multipolar que trouxe um século de relativa paz para o continente europeu. Entretanto, este equilíbrio de poder modificou-se com o surgimento de duas poderosas nações, a Itália e a Alemanha. Até então, o território que se tornaria o Império Alemão era um conjunto de estados independentes, como o Reino da Baviera e da Prússia. Este, sob a liderança de Otto von Bismarck, conseguiu unificar os diversos estados germânicos em uma série de conflitos que teve como auge a Guerra Franco-Prussiana, quando as tropas francesas foram derrotadas pelas tropas prussianas. Neste conflito, o imperador francês Napoleão III foi aprisionado e deposto, e Paris terminou sendo ocupada. Como consequência, Guilherme, rei da Prússia, foi coroado imperador da Alemanha no Palácio de Versalhes, e as regiões da Alsácia e Lorena foram cedidas para o Império Alemão, gerando grande ressentimento nos franceses. As tensões aumentaram com a expansão colonial do século XIX. Os países europeus conquistaram cerca de 80% da superfície terrestre, especialmente na Ásia e África. Este processo, conhecido como neocolonialismo, ocorreu em função da busca de matéria-prima e mercado consumidor para as indústrias das nações europeias, motivada pela expansão da Revolução Industrial para outros países do velho continente. A Conferência de Berlim, realizada em 1884 e 1885, marca a divisão do mundo pelas grandes potências imperialistas. A disputa de territórios coloniais e a disputa pela hegemonia na Europa levou uma corrida armamentista. Com o aumento das tensões, os países europeus buscaram tecer alianças militares para se protegerem de seus rivais. Surgiram no início do século XX dois blocos antagônicos: a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, composta pela Rússia, França e Inglaterra. Qualquer conflito entre esses beligerantes resultaria em uma guerra continental. O primeiro fator a ser considerado ao estudar a Primeira Guerra Mundial é a progressiva evolução dos meios de emprego militar que surgiram com a Revolução Industrial e mudaram a dinâmica dos conflitos armados. Inovações tecnológicas como trens, barcos a vapor, fuzis de anticarga e explosivos químicos trouxeram um novo nível de letalidade aos campos de batalha. O evento inicial do conflito foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, por um nacionalista sérvio. O governo austríaco culpou o governo sérvio pelo assassinato e declarou guerra a este país em 28 de julho de 1914. Em 1º de agosto, a Alemanha, aliada da Áustria, declarou guerra à Rússia e à França pela mobilização de tropas em suas fronteiras. Iniciava, naquele momento, uma guerra que tomaria proporções inimagináveis. A guerra iniciou com uma poderosa ofensiva alemã contra a França. O plano alemão, conhecido como Plano Schlieffen, previa uma campanha rápida no oeste para derrotar a França em poucas semanas, para depois lutar uma guerra contra a Rússia. Para isso, o chefe de Estado-Maior prussiano, o general Moltke, atraiu as tropas francesas para Alsácia e Lorena, ao passo que enviou sua força principal pela Bélgica para cercar e destruir o grosso das tropas francesas. A quebra da neutralidade belga trouxe a Inglaterra e sua poderosa marinha de guerra para o conflito. Apesar da superioridade alemã, as tropas de Moltke foram barradas pelos exércitos francês e inglês
no episódio que ficou conhecido como a Batalha do Marne. Após o insucesso no Marne, as forças alemãs ocuparam posições defensivas, iniciando um impasse que seria rompido somente em 1918. Outros países entraram no conflito entre 1915 e 1916. Japão, Itália, Portugal e Grécia entraram na guerra ao lado dos países aliados, e Bulgária e Turquia entraram ao lado dos países centrais, dando proporções mundiais ao conflito que até então era europeu. Neste período, ocorreram diversas batalhas que geraram enormes baixas e pouquíssimos resultados. Batalhas como Galípoli, Somme, Verdun ceifaram milhares de vidas de militares e civis e causaram grande comoção na população dos países beligerantes. Já a partir de 1917, diversos eventos deram uma nova dinâmica ao conflito. O primeiro deles foi a Revolução Russa, que iniciou em março desse ano. Em novembro de 17, os bolcheviques assumiram o poder e tiraram a Rússia do conflito. Ainda em 1917, os Estados Unidos entraram ao lado dos aliados, após ter navios mercantes afundados por submarinos alemães. Ainda em 1917, a Alemanha iniciou uma série de ofensivas utilizando novas táticas de artilharia e infantaria com extremo sucesso, resultando em importantes vitórias em Caporetto e Riga. Na primavera de 1918, o Império Alemão lança novas ofensivas de março a julho. Essas ações ficaram conhecidas como ofensivas de primavera. O avanço alemão foi imenso e só foi parado graças ao esforço dos exércitos aliados, reforçados com a chegada de tropas americanas na França. O exército alemão conquistou grande faixa de terreno, além de causar pesadas baixas entre franceses e ingleses. Entretanto, as ofensivas esgotaram os recursos alemães, sem conseguir conquistar objetivos estratégicos importantes. Nesse período, as potências centrais sucessivamente deixaram a guerra, negociando termos de paz com os aliados. O primeiro país a deixar o conflito foi a Bulgária, seguida pela Turquia e pela Áustria-Hungria. Reforçados pela Força Expedicionária Americana, os exércitos aliados comandados pelo general francês Ferdinand Foch lançaram uma poderosa ofensiva para romper o dispositivo inimigo e vencer o exército alemão. A campanha dos 100 dias conseguiu romper a linha defensiva alemã, demolindo as forças armadas germânicas. Representantes alemães aceitaram os termos de paz e assinaram o armistício que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 1918. Sem forças armadas coesas, o Kaiser Guilherme II foi forçado a abdicar, pondo fim ao Império Alemão. O território da Alemanha foi repartido, surgindo novas nações. A Áustria também foi desmembrada, dando autonomia às diversas etnias que antes estavam sujeitas à dinastia dos Habsburgo. A guerra também pôs fim ao domínio turco no Oriente Médio, e o Império Russo teve seu território desmantelado. A guerra deixou mais de 10 milhões de mortos em seus 4 anos de duração. As economias europeias terminaram enfraquecidas com crise de abastecimento, inflação e falta de mão de obra. Os Estados Unidos surgiram como importante potência militar e econômica no mundo do século XX. Curta o vídeo e siga o canal da Guerra para apoiar o estudo de História Militar. Clique no botão do sino para receber mais conteúdo como este. Você pode deixar suas dúvidas e opiniões nos comentários, que responderemos o mais rápido possível. Muito obrigado e até a próxima!